Olá galera, vamos dar continuidade aos processos básicos de manutenção automotiva, parte 2, tá? Nós estávamos falando a respeito de manutenção preventiva, a respeito de um pit stop, né? Onde nos deu uma visão da questão de reparação da frota brasileira, né? Da frota automotiva. Nesta tela aqui vocês observam que 38% dos veículos têm problema no sistema de arrefecimento, tá? Geralmente esse problema está relacionado a nível, tá? E a qualidade do líquido. O líquido, cada montadora prescreve uma quilometragem para a troca, tá? Tem umas que falam em 40 mil, outras falam em 80, então para cada montadora existe um período. Nesta tela, nós vemos aí que 34 dos veículos estavam com nível de lubrificante fora do especificado, né? Geralmente abaixo do nível. A verificação do nível é feita geralmente 10 minutos após a paragem do motor, tá? Então tem que observar esses detalhes quando forem fazer a manutenção. 55% das paletas necessitavam de troca, né? Estavam ressecadas. As palhetas na manutenção preventiva deve ser feita uma limpeza com sabão neutro, uma esponjinha, um sabão neutro, e ser substituída uma vez por ano, né? Caso contrário, pode ocorrer risco no para-brisa. 35% com embreagem dura. O que significa embreagem dura, né, na hora de fazer uma revisão? Embreagem dura significa que o disco de embreagem já está gasto, tá? Não tem um outro motivo. Raramente vai ser um cabo de embreagem ou vai ser um cilindro mestre, um cilindro auxiliar de embreagem. Então, embreagem dura é sinônimo de desgaste de disco de embreagem. 38% dos carros com a correia de acessórios aparentemente gasta, tá? Neste caso aí é que o dono do veículo ele vai observar a correia de acessórios só quando ela arrebenta, geralmente, né? Mas pela manutenção, toda vez que se substitui uma correia dentada, deve-se substituir a correia de acessórios também, tá? E nos veículos que tem corrente, né, de distribuição, nesse caso a correia deve ser substituída a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos. 40% dos extintores, né, já estavam com problemas, né, ou estava vencido ou com a pressão baixa. Porém, extintor não é mais obrigatório, mas se tiver no veículo tem que estar em boas condições do uso, senão o proprietário do veículo fica sujeito a multa. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso processo básico de manutenção automotiva, a periodicidade depende do veículo e das respectivas motorização, né? E define-se por intervalo de tempo ou quilometragem, né? Observação: o primeiro dos dois, né, parâmetros a ser atingido, o veículo deve ser levado à manutenção. Quer dizer, se o tempo vencer antes da quilometragem, o veículo deve ser levado à manutenção, né? Então essa adaptação do programa de manutenção, tá, depende da utilização do veículo. Se a utilização do veículo por exemplo, paradas frequentes, que seria uma utilização de uso severo, tá? Condições ambientais e climáticas, né? Por exemplo, quem mora na região onde tem mineração, por exemplo, tá? Uma correia de distribuição ela pode ter uma duração menor. País de comercialização do veículo, né? Então nós temos que conhecer as normas de preservação ambiental em vigor em cada local, em cada estado, cada cidade onde nós estamos, para que possamos adaptar então a manutenção do veículo. Operações do programa de manutenção. Um programa de manutenção é composto por operações básicas e complementares. Então, o que são as operações básicas? Operações básicas é aquela que às vezes até o próprio dono do veículo consegue fazer, que é a troca de filtro, verificar nível de água, de óleo, verificar fluido de freio, verificar fluido da direção hidráulica, substituir um filtro de combustível, né?
Então isso é operação básica, está prevista lá para o dono do veículo levar o seu veículo até o concessionário a cada uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros para fazer as operações básicas, né? As operações complementares podem levar à substituição, verificação e limpeza de outras peças, né? As operações complementares são determinadas em função de periodicidade, está ligada ao tempo, à quilometragem, né? Aqui nessa nossa tela, estou dando exemplo aí da substituição de uma correia de distribuição, né? Ou então a manutenção do ar-condicionado, a substituição de um filtro de cabine. Então tudo aquilo que tem periodicidade, né? Por exemplo, a troca de um líquido de arrefecimento, né? Então isso aí são operações complementares, tá? Isso aí está descrito no manual do proprietário também, geralmente, quando é que ele deve fazer. Em alguns casos, o técnico pode ser levado a realizar operações específicas. Como assim específicas? São operações, tá? Que vai depender da autorização do cliente, que já não está mais naquela questão da periodicidade, tá? Por exemplo, a troca de um flexível de freio, a troca de um bico injetor que não estava prevista, a troca de uma bomba de combustível, né? Então, isso são operações específicas e que não tem periodicidade. Então, o técnico, né, em mecânica, ele tem que saber interpretar alguns documentos quando ele está trabalhando num concessionário, numa oficina, tal. Então, pode ter documentações diferentes. Então, o programa de manutenção é estabelecido pelos seguintes documentos, né? Então, um livro de manutenção do veículo que indica a periodicidade. Então, isso aí geralmente está no manual do proprietário, tá? Base de informação comum, né? Quer dizer, todas as montadoras têm uma base comum mundo, onde fica registrado na nuvem, né, as manutenções feitas e vai se buscar nesta nuvem as periodicidades também para se fazer as manutenções, né? A ordem de reparação designada por OR, então isso aí todas as oficinas têm que ter, né? Que indica a característica do veículo, as operações que vai ser efetuada. Essa questão da característica do veículo serve também para fazer o pedido de peça, né? E a etiqueta de manutenção, que fornece informações sobre a anterior revisão, né? Ou manutenção do carro. Quando foi feita a última revisão e o que foi feita a revisão deve estar nessa etiqueta, né? Ou num livro registro da oficina. Bom, nesta tela vocês veem aí elementos que geralmente têm periodicidades ou que precisa ser feita uma manutenção preventiva ou preditiva, né? Então, circuitos hidráulicos. Circuito hidráulico aqui nós temos o desenho de uma direção hidráulica, porém temos que pensar em outros sistemas que utilizam fluidos hidráulicos e que esses fluidos têm tempo, né, para substituir. Por exemplo, o fluido de freio, né? Fluido de freio, o óleo do motor, óleo de transmissão, óleo de direção hidráulica. Muitas vezes o manual do proprietário diz lá que é vitalício, que não há necessidade de troca, mas com a experiência de campo que a gente tem, que nós temos vividos aí, nós temos visto que há sim a necessidade de substituir esses fluidos. Os elementos submetidos à frição e choques térmicos ou mecânicos não inclui só pastilha de freio ou disco de freio conforme está na figura, mas também tem a questão de amortecedores, molas, bucha de suspensão, terminais, pivôs, né? Terminal de direção, pivô da suspensão. Então todos os elementos que estão sujeitos, né, à frição e choques, né, sofrido pelo deslocamento do veículo. Outros elementos que necessitam nossa atenção, né? Então os filtros, tá? Temos que ver ali filtro de combustível, filtro de ar, filtro de cabine, que todo mundo esquece, né? Que filtro de cabine também tem a necessidade de ser substituído, tá?
os elementos de segurança tem que ser revisto, né? No caso, o que é elemento de segurança? Elemento de segurança, limpador de para-brisa, o próprio cinto de segurança, a questão de sinalização, iluminação, que é farol dianteiro, luz de freio, tudo que está relacionado com a segurança do veículo é passivo de manutenção, tá? Os sistemas eletrônicos do veículo também devem ser verificados. E toda vez que se intervém no veículo para fazer uma manutenção e que foi desligada uma bateria ou foi desligado algum interruptor, deve-se entrar com o sistema com um scanner, né, no sistema eletrônico do veículo, verificar as avarias que por acaso estavam armazenadas, e essas avarias devem ser excluídas, né, apagadas da memória lá do módulo. Mesmo que não tenha avaria, é sempre bom entrar com o scanner e apagar a avaria mesmo esta não existindo, tá? Bom, para concluir essa nossa segunda etapa, né, nós temos que ver a questão da expectativa do cliente. Então, para satisfazer a expectativa do cliente, né, o técnico deve efetuar a revisão e manutenção correta e entregar o veículo limpo. Eu lembro de uma situação que eu trabalhei em uma oficina em que, quando entrava-se um veículo de cor branca, quando nós íamos no balcão entregar e falar que o veículo estava pronto, a secretária dava para a gente um paninho e uma massa de polir e falava para a gente tirar os dedos da lata do veículo, né? Então isso não é só a questão de tirar o dedo, mas é limpo. Se você é um eletricista, cortou pedaços de fio dentro do carro, tem que limpar, tem que deixar entregar limpo. Isso agrada muito o cliente, tá? Então, também proteger o interior do veículo com capas, né, prevista para atividade feita, porque imaginou tua mão cheia de óleo, de graxa, de algum produto ficar ali no volante, ficar na maçaneta da porta ou ficar na alavanca de câmbio. Então sempre procurar deixar o veículo limpo. Aqui na tela agora está ali, ó, se possível fechar porta, vidros, malas durante a reparação do veículo. Para que isso? Dependendo do tipo de oficina que você trabalha, principalmente onde trabalha com reparação de carroceria, lataria e pintura, né? Vidros, portas, isso aí tudo aberto, pode entrar pó dentro do veículo, e tem aquela questão da limpeza que a gente falou anteriormente, né? Não alterar a posição de banco, retrovisores e a programação do rádio. Então, muito importante, gente. Eu já vi casos concessionário, o pessoal pegar uma trena e medir a distância que o banco está da dianteira do veículo, ou um banco do outro ali, para depois deixar na mesma posição, né? Retrovisor, não mexa, né? Programação de rádio, se vai desligar a bateria, verifica com o cliente se ele quer a mesma programação, se ele vai programar ou se ele quer que você programa novamente, tá? Mas procura não mexer, o rádio não é teu, o carro não é teu, né? Então procura não mexer no rádio do cliente, não desprograme as estações que ele deixou lá, tá? Não fumar dentro do veículo, não vou nem comentar. Se a bateria for desligada, reprogramar os sistemas desconfigurados, né? Porque às vezes o que acontece? Desconfiguração de vidro elétrico, de teto, de teto, né? Desconfigurações de alguns componentes eletrônicos do veículo. Então, aquele que porventura estiver desconfigurado, né? Quando for religar a bateria, religa a bateria e configurar novamente, né? E aquilo que a gente falou, que eu falei ali da questão da massa de polir, limpar o exterior, não é só o interior do veículo, mas o exterior do veículo também. E por fim, após realizar a manutenção do veículo, né, colocar a etiqueta de manutenção, preencher o livro registro, se o veículo tiver, e zerar o visor lá no painel de instrumentos, né? Aquele visor que vai indicar para o condutor a próxima revisão. Gente, até a próxima e assista o terceiro vídeo.